Olá, tudo bem? Aqui é mais um vídeo de Leonir Vivan. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ter como a gente ter uma projeção bastante precisa de como a nossa conta de luz, a nossa fatura de energia vai estar entre leituras. A gente tem uma projeção de quanto a gente já gastou e quanto que a gente vai gastar, quanto que se a gente mantiver o ritmo de consumo ao final, ou seja, na próxima fatura, a fatura que vem. A gente tem uma previsão e a gente tentar se preparar ou agir para evitar que aquele valor realmente aconteça. Por que isso é importante? Agora que a gente está num momento em que está todo mundo em casa, a gente está saindo menos, a gente está consumindo mais energia dentro da nossa própria casa, né? A gente não está mais dividindo aquele tempo entre a nossa casa e o nosso trabalho, e não só nós, mas as outras pessoas que moram com a gente. Nossos filhos não vão para a escola, não estão indo para a escola, então com isso eles passam mais tempo, inevitavelmente, na frente da televisão, na frente de alguns jogos eletrônicos, enfim. E isso sim impacta e vai impactar bastante se a gente não tomar alguns cuidados no quanto a gente vai pagar depois de tudo isso para a concessionária de energia. E eu criei uma planilha que vai te ajudar a qualquer pessoa ter uma ideia, primeiro, do quanto que consome mensalmente. Opa, quase caiu aqui. O quanto que consome mensalmente, e desse consumo mensal médio, o quanto está dentro ou está fora o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo agora, dentro desse mês que a gente está correndo ali já, e com grande parte dele a gente muito tempo dentro de casa. Então essa planilha, o que a gente vai fazer? Vai montar o nosso histórico. Você vai montar lá, vai botar o seu histórico de consumo mês a mês. Nós vamos pegar como referência o valor da sua última fatura de energia para tirar a referência do preço da energia. Não é o mais preciso, não é não é o melhor dos mundos, não é aquilo que eu gostaria de fazer. Mas em virtude dessa situação, não é que nos pegou de surpresa, mas eu não estava preparado. A minha projeção era deixar esse serviço, essas coisas mais afinadas, numa sintonia mais fina, do jeito que eu gostaria que ficasse, com uma perfeição melhor e de exatidão e precisão em matéria de impostos, taxas, contribuições que tem dentro da fatura de energia, para deixar isso muito mais claro. Mas eu acho que o momento não é para isso. O momento a gente tem que usar tudo que a gente tem a nosso alcance da forma mais rápida possível para tentar, de uma forma ou de outra, diminuir todos esses impactos que a gente vai sofrer. Inevitavelmente nós vamos sofrer impactos referente a toda essa situação que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivenciando em função desse vírus que veio para nos botar numa situação difícil. Essa é a verdade, nós vamos ficar numa situação difícil, inevitavelmente, no que aconteça. Tá? A nossa situação já é difícil e a gente só tem que trabalhar para não deixar ela pior. Então, a forma que eu encontrei para dar uma contribuição mais forte nisso é ajudar as pessoas a não ter um gasto extra nesse momento em que a gente tem que reduzir todas as nossas despesas ao máximo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai ter um trabalho no próximo mês, a gente não sabe se vai receber nosso salário mesmo que empregado, porque a gente não tem um panorama claro de como as coisas vão se desenvolver a partir de agora. Então, a forma que eu encontrei para contribuir é passar um pouco do meu conhecimento, acelerar alguns projetos que eu tenho com referente ao consumo residencial para as pessoas, alguns serviços, algumas coisas que eu estou trabalhando já há um bom tempo para fornecer para o maior número de pessoas possíveis. Então eu estou queimando algumas etapas para poder deixar isso disponível o mais rápido possível e na melhor forma, lógico, dentro de uma precisão. Se eu não vou conseguir entregar o 100% que eu estava me planejando, eu vou tentar entregar o 70%, 80%, o melhor possível no menor curto espaço de tempo, para
auxiliar as pessoas, auxiliar vocês a conseguir minimizar os efeitos disso tudo. Um dos efeitos que eu enxerguei é o aumento das faturas de energia residenciais. À medida que a gente passa mais tempo dentro de casa, consome mais equipamentos eletrônicos, consome mais micro-ondas, consome mais forno, abre-se mais a geladeira, se estoca comida e com isso o consumo desses freezers e geladeiras aumenta no período em que eles estão resfriando esses alimentos ali dentro. A gente pode usar mais fornos, mais micro-ondas, e tudo isso vai impactar. Então a maneira que eu encontrei, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é justamente entender o quanto que nós gastávamos antes. Por isso é importante a montagem do histórico e projetar isso para esse novo cenário. Então, a minha ideia inicial era que isso fosse num portal, num site, num aplicativo, que você entrasse e fizesse isso. Não deu. Então, eu montei uma planilha em Excel, muito simples, o mais simples possível, para a gente ter já essa primeira noção. Então, a partir de agora eu vou passar para dentro, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para mostrar como que essa planilha vai funcionar. Tá legal? Bom, então, vindo aqui para o computador, para a nossa planilha de montagem de histórico e de projeção da energia consumida nesse próximo mês, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar e ter essa ideia. Enfim, primeira coisa que a gente vai fazer, abrindo a planilha, o nome dela é Histórico e Projeção de Consumo, Conta de Luz, março 2020, tá? Ela é uma planilha que ela está protegida, então, ou seja, eu não vou permitir que as pessoas alterem a cara, a estrutura dela, mas sim as entradas de dados. O que vão ser os dados? O quanto de consumo que foi registrado e o tipo de ligação. Então, por que o tipo de ligação é importante? Porque cada tipo de ligação, seja ela monofásica, bifásica ou trifásica, ela vai representar um valor mínimo de fatura. É muito provável que, se você está preocupado com o valor que você paga mais do que o valor mínimo, que você consuma mais do que o consumo mínimo que a concessionária te cobra. O que é o consumo mínimo? Se você é monofásico, e digamos que você consuma 10 kWh num mês, tá? Numa situação bem econômica, vamos falar assim. Esses 10 kWh, a concessionária não vai te cobrar 10, ela vai te cobrar 30, que é o consumo mínimo para quem está ligado na ligação do tipo monofásica. Se você for de ligação bifásica, o consumo mínimo já é 50 kW, ou seja, se você consumir menos que 50 kW, você vai pagar por 50 kW. É uma regra do mercado. Tá? E a ligação trifásica, o consumo mínimo são 100 kW. Então, 100 kWh, lembra, consumo é sempre 100 kWh, a menos de 100 kWh você vai pagar 100 kWh. É o consumo mínimo, a consumação mínima para quem tem uma ligação trifásica. Por isso que é importante vir aqui nessa caixa de seleção e ligar e escolher qual que é a sua ligação. Então, eu vou fazer isso baseado numa fatura aqui de um cliente meu, tá? Que ele tem uma ligação bifásica, ou seja, ele paga no mínimo 50 kWh, tá? Então, aqui eu botei mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque como isso não vai ser independente do mês que a gente tiver, eu quero que isso esteja dinâmico, ou seja, que você pode sair atualizando essa planilha aqui. Então, nós vamos botar aqui. Nessa conta, existe na primeira página um lugar escrito histórico de consumo. Ele tem lá mês a mês quantos quilowatt-horas foram consumidos dentro desses últimos, nesse caso são 13, a gente vai usar só os 12 últimos, tá? Por que é mais importante usar os mais recentes? Porque é a foto mais atual. É como se você fosse no médico e levasse uma radiografia de 2 anos atrás. Talvez
talvez ela tivesse igual hoje, mas tem grandes chances de ter aparecido alguma outra coisa e que aquela fotografia, aquela radiografia de 2 anos atrás não diagnosticou, não identificou. Por isso que tem que ser atualizado. Então, vamos lá. No primeiro mês, no mês 1, vamos chamar assim, esse nosso amigo consumiu 300 kWh, depois ele consumiu 260, depois 185, depois foram 340, depois 313, depois 319, depois 300, depois 346, depois 355, aí ele consumiu 326, 273 e 277, tá? Então, já viu que já deu aqui. O consumo total no período foi de 3.594 kWh. Tá? Então, ou seja, ele consumiu nos últimos 12 meses esta quantidade. Está somando aqui. E a média é 299,5 kWh por mês. Ou seja, num mês normal, essa residência consome 300 kWh mês. Então, tá montado o nosso histórico. Tá aqui, beleza? Por que a gente não botou o valor aqui ainda? Porque a ideia aqui é trabalhar consumo. O valor a gente vai falar nessa planilha aqui, chamada projeção de conta, tá? Então, a projeção de conta aqui, nós vamos trabalhar... Espera aí, porque eu fiz um... Então, aqui na projeção de conta, a gente vai trabalhar na questão de... Opa, também não é isso. O quanto a gente vai pagar neste mês corrente, tá? Então, para fazer isso, vai pegar o quê? O consumo registrado na última fatura. Fatura que tá, ou foi a última que você pagou, ou aquela que já veio e que está o vencimento para daqui a alguns dias, tá? Então, nesse caso, o consumo que está aqui, que é o mês 1 nesse caso, nessa fatura, ele foi de 300 kWh, tá? Então aqui vai fazer, digite o valor da última fatura de energia. Aqui foi o consumo, lembra? Quilowatt-hora. E aqui o valor que esse nosso amigo pagou, que foi de R$ 276,67. Beleza. Isso já deu para nós duas coisas, tá? Deu o preço da energia... Opa, peraí que eu comecei a mostrar com o dedo e vocês não estão vendo o dedo, então vou mostrar com o mouse. Então já deu o preço da energia reais por quilowatt-hora, ou seja, para cada um dos 300 kWh que ele consumiu, ele pagou 92,22 centavos de real. Então, que deram os 276. Então, a média... E como? O consumo médio é 299,50, que já aparece aqui, tá? Ele puxa para cá. Na média, esse nosso amigo paga R$ 276,21. Eu quero fazer um parêntese rápido aqui. Nesse valor, pode estar um eventual multa por atraso, tá? Pode estar uma bandeira tarifária, tá? Nesse caso, como era bandeira verde, essa última, que a gente está em bandeira verde nos últimos meses, não vai impactar. Mas se tiver, por favor, excluam o adicional de bandeira tarifária. Fica um pouquinho mais complicado, mas depois não vai mascarar tanto o resultado, tá? Porque vai impactar no preço da energia, ele vai subir mais. Então, tem também contribuição de iluminação pública, que é um valor que a prefeitura dessa cidade cobra. Nessa cidade aqui, esse valor é R$ 14,78. Se eu quiser ser mais preciso, eu posso tirar esses R$ 14,78, que é a cobrança de iluminação pública, deste valor, tá? E isso daria fazendo aqui, fazendo através de fórmula, tá? A fórmula tá aqui, eu vou tirar menos 14,78. Então, vocês podem ver que o preço da energia já baixou e no preço médio descontou aqueles 14,78. Repararam? Ó, de novo, tá aqui, desfaz, tá aqui, tá? Qual é o impacto disso?
alguns reais, tá? R$14 nesse caso aqui, na média, tá? Então eu vou deixar mais precisamente, como eu quero fazer uma coisa, eu vou tirar o valor da contribuição do preço da energia. Então, 87 centavos, ou seja, 0,8730 reais por quilowatt-hora, tá? Então esse é o preço da energia, que multiplicado pelos 299,5 kWh mês de consumo, totaliza uma conta média, ou seja, um valor médio pago por esse nosso amigo de R$ 261,41 a cada mês. Então, agora nós vamos projetar. Como é que a gente vai projetar isso? Tá? Nós vamos pegar a leitura registrada na fatura anterior. Qual foi a leitura registrada na fatura anterior? Como é que você vai saber isso? De novo, você vai voltar lá para a fatura da concessionária. E, por exemplo, nesta fatura tem um canto lá escrito equipamentos, datas de leitura. Então ele dá o número do medidor, a data da leitura atual, a leitura anterior, ou seja, em data, e ele põe os valores que foram lidos. Aqui é importante ressaltar uma coisa para vocês. Espera aí que eu vou fazer uma pausa agora aqui só para abrir. Então, continuando. Onde é que está essa leitura? Esse aqui é um medidor do tipo antigo, tá? Tipo antigo, ou seja, eletromecânica, ele tem esse disquinho que gira nesse sentido. Cada volta desse disco, ele acrescenta um numeral aqui. Nesse medidor em específico, ele registra a quantidade em quilowatt-hora que ele consome desde o momento que ele foi zerado. Então, como que você sabe, como que a concessionária sabe quanto você consumiu? Ela pega a leitura do mês anterior, o registro daqui, e vê depois quanto que ele registra na segunda passagem, ou seja, no dia do fechamento da fatura. É como se você tirasse a leitura de quilômetros percorridos do seu carro. Quando você vai viajar, se o seu carro não tiver aquela opção lá de zerar a viagem, lá, a quilometragem, você anota a quilometragem inicial e depois no final da viagem você anota a quilometragem final, tu soma a final, tu diminui da quilometragem final à quilometragem inicial e tu tem quantos quilômetros tu percorreu nesse período. Então, na energia elétrica, a mesma coisa, só que em vez de ser quilômetros, são quilowatt-horas. Então, passa-se lá nesse medidor, se faz uma leitura. Então essa é a leitura anterior, vamos dizer assim, 16.006 kWh. O técnico da concessionária vai anotar essa medição. No mês seguinte ele vem lá e se ele anotar 16.306 kWh, aqui nesse zero tiver um 3, ele vai anotar 16.306. E é isso. E aí o resto, a parte comercial da concessionária, vai fazer 16.306 menos 16.006 e vai chegar nos 300 kW de consumo. E isso vai estar registrado na tua fatura. A leitura anterior vai estar, por exemplo, nesse caso tem leitura 7/2/2020, 6.930. Depois ele vai lá e vai fazer a leitura 10/3/20, que é a leitura atual, e vai botar 7.230. Então, voltando para a nossa planilha aqui, a gente vai botar lá 7.230, que é a leitura mais recente que está lá na fatura. E também vai colocar, digite a data em que foi efetuada a última leitura de consumo pela concessionária. Esse valor está registrado na sua fatura. Nesse caso, a fatura foi no dia 10 de março de 2020. 10/3/2020. Então, ele voltou para cá, mas é só dar um enter aqui. Então, agora é que vai vir a sua parte nessa jornada toda, tá? Você vai lá e vai fingir que é o cara da concessionária e vai ler o seu medidor. Você vai ir lá no seu medidor e vai registrar, vai pegar e vai ler o valor, o número que está lá no mostrador dele.
Ah, mas Leonir, meu medidor não é mais desses antigos, é do modelo novo. Não tem problema. Ele vai ser parecido ou similar a este cara aqui, que vai registrar um número também. Da mesma forma, ele acrescenta. A menos que você esteja já numa região de Smart Grid, que é muito rara no Brasil. Tá? Mas aí é outro caso e tu pode me mandar em paralelo que eu vou te ajudar nesse caso. Então, você vai lá e vai fazer essa leitura. Então, aqui eles não estão casados, tá? Mas nesse caso aqui, a gente tem a leitura que você fez, que a concessionária fez e que está lá na tua última fatura. Então, os 7.230. E nesse caso, eu desci até lá e fiz uma leitura. Eu fui lá e li no medidor. Então, nesse medidor, estava registrado 7.480. Então, eu vou digitar 7.480. E aí já deu. Já deu o que, Leonir? Deu o consumo projetado para a próxima fatura, 375 kWh é o consumo projetado para a fatura, para esse mês atual que está correndo. O valor projetado para essa próxima fatura é de R$ 327. Lembra que, na média, este nosso amigo gastava R$ 261. Já subiu para 327. Ou seja, ele vai gastar o valor gasto acima do valor que ele paga mensalmente, já na média, R$ 65,91. 25% de acréscimo. Então é isso que vai fazer. Se ele não fizer nada, ou seja, se esse nosso amigo não agir dentro da casa dele para conter esse aumento no consumo, ele vai pagar R$ 66, quase R$ 66 a mais este mês do que ele paga na média. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que controlar a iluminação, vai ter que dar uma controlada na TV e nos demais equipamentos eletrônicos, vai ter que controlar a geladeira, ver se tem algum problema, alguma coisa que pode estar prejudicando ela. Daqui a pouco descongela essa geladeira, faz alguma coisa que tá subindo o consumo, ela está carregada demais, tem comida demais lá dentro, tá se abrindo demais a porta da geladeira, está se demorando demais no banho, já que ninguém precisa sair apressado, ninguém tem muitos compromissos, tá tomando banhos mais longos. Então são essas coisas que ele vai ter que agir para evitar esse problema. Daí o que você pode fazer? Fez essa num primeiro, começa a age na tua casa, começa a controlar o pessoal. O que tu vai fazer daqui alguns dias? Vai lá e tira mais uma leitura. E só salva essa planilha lá do teu jeito e só troca esse último número aqui, da leitura atual. É importante, tá? Uma observação. A planilha, ela considera o dia de hoje, tá? Sempre o dia de hoje. Hoje, 30 de março. No dia que você abrir a planilha, ela tem a lógica dela, leva aquela função do Excel escrita hoje. Então, se você foi lá e fez a leitura ontem, não vai perder um dia. Então, você teria que ir lá e olhar a sua fatura. Faz a medição, vem aqui e preenche a planilha. É isso, tá? Para não ter que digitar mais uma data aí, enfim, eu acho que assim fica mais fácil. Tá? Então, essa é a projeção de planilha. De fatura, de conta de fatura, de energia elétrica. Então, esse nosso amigo aqui, se ele não se cuidar, se ele não agir, ele está consumindo 25% a mais do que normalmente ele consome. Tá? Então, é importante você fazer isso na sua casa, você fazer isso com a sua família, para evitar uma surpresa lá. Se você consome mais, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos dizer que esse nosso amigo, ao invés de 299... com 50 ele consumisse 400 kWh, tá? Vamos botar 100 kWh a mais. Para isso eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou deletar tudo e vou botar aqui 400. Então ele pega a média, né? Como o tal tem 1, a média é 400. Lógico. Como ele está lendo a fatura inferior, ou seja, está projetando 375, está projetando a menos do que ele paga. Ele paga em média R$ 349 por mês e ele está projetando os mesmos 327, porque o consumo projetado não tem nada a ver com o histórico, tem a ver com as leituras. Então, digamos que ele
consumo, 25% a mais. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. 7.500 dá 1%, 7.600 dá 39, 7.550 dá 20, 7.560 dá 24, 7.565 deu 26, 7.563 deu 25. Ou seja, vê, quanto maior o consumo, né? Quanto maior o consumo projetado, né? Ou seja, os mesmos 25% para esse cara representa R$ 86 e não R$ 65. Tá? Vocês estão entendendo? Em relação ao consumo médio, como agora não é mais 299,50, mas 400, deu R$ 86. Então é por isso que tem que fazer o seu. Você tem que ir lá, levantar o seu histórico e levantar o quanto você vai consumir. É importante para você agir e não tomar uma surpresa desagradável no mês que vem. Ok? Então, por favor, acompanhem os canais. Muito obrigado por você ter me aguentado até aqui. Espero não ter sido excessivamente chato e falar demais, mas eu gostaria de passar essas informações para vocês. Tá? Eu estou correndo com os demais serviços que eu quero fazer para ajudar, para deixar disponível uma parte para quem tiver interesse, quem quiser realmente atuar, aproveitar, se está com tempo ocioso em casa, puder fazer mais coisas para se resguardar de um aumento ou de pagar valores mais altos nesse momento que vai ser tão difícil para todo mundo. Bom, só um último recado que eu esqueci de dizer antes na gravação da parte da planilha, é que essa planilha eu estou disponibilizando gratuitamente para quem quiser baixar. Eu vou mandar por e-mail, e aí até para não cair nos filtros de spam de vocês, tem que fazer um rápido cadastro, uma confirmação de e-mail, enfim, que daí a gente envia essa planilha gratuitamente para vocês. E quem tiver dificuldade de encontrar os dados na sua fatura e tudo mais, manda para mim. Na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail onde você pode mandar a sua dificuldade para mim, que eu vou tentar te ajudar. Se tu puder mandar uma foto, alguma coisa, manda para mim que eu vou tentar te ajudar a preencher essa planilha de alguma forma ou de outra, tá? Cada concessionária tem o seu tipo de fatura, tem a sua alocação de dados dentro das faturas, então é importante você encontrar esses dados dentro da sua fatura. Eu não posso fazer um vídeo para cada concessionária, porque senão seriam 64 vídeos diferentes e a gente está correndo contra o tempo. Eu quero correr o máximo possível, dar a maior quantidade de conteúdos para vocês, e não seria produtivo nem para mim nem para vocês essa abordagem. Mas quem tiver dificuldade, manda para mim nesse e-mail ali que eu vou ajudar. Então, se você quiser usar essa planilha que a gente usou hoje nesse vídeo, faz esse cadastro no link desse site aqui. Tem um botãozinho também nesse vídeo onde a gente vai encaminhar para esta página onde você vai botar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail. Por quê? Por que isso é importante? Porque senão, se eu te mandar, você só me dá um e-mail e eu te mando, tem grandes chances disso acabar caindo num filtro de spam e você não receber. Então, põe o seu e-mail, confirma ele lá e eu te mando ele por e-mail. Também, quem quiser ter mais conteúdos mais rápidos, informações mais rápidas, eu criei um canal no Telegram, que o link também está na descrição desse vídeo, onde aí eu mando mais áudios, algumas fotos, algumas coisas, conteúdos mais curtos, ideias mais rápidas, enfim, que não são tão longas como esses tipos de vídeo, tá? Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.